Tudo bom, pessoal? Aula de integração numérica, quadratura gaussiana. Então, basicamente, você vai fazer uma aproximação da função variando de -1 a 1 para esse somatório aqui, que você vai usar esses coeficientes e a função num determinado ponto da curva. Então, na verdade, é um somatório que você vai fazer, e nisso você vai ter n coeficientes para o nosso coeficiente e n pontos que você vai trabalhar. Para dois pontos, dois nós, a gente simplesmente escreve dessa forma, ó. Então você vai ter que usar um φ1, um ômega 1 e um ômega 2, e substituir T1 e T2. Mas como é que você pode reescrever isso? Na tabela, você vai ver que isso aqui é igual a 1, e aqui é a raiz de 3 sobre 3, mais 1 vezes menos a raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é tabelado a partir dessa ideia aqui de Gauss, tá bom? Então, você vai escrever sua integral, tem que variar de -1 a 1, como essa expressão, porque na tabela nós conseguimos ter esses dados aqui obtidos a partir das deduções. O exemplo que a gente tem aqui, é esse aqui, a integral de -1 a 1 de e elevado a t mais 1 dt. Então, o que a gente vai fazer? Pega essa função, no caso aqui f de t, e vai colocar nessa característica aqui, e elevado a t, que vai ser raiz de 3 sobre 3, mais 1, e elevado a menos raiz de 3 sobre 3. Desenvolvi isso aqui, deu 4,34. Ó, fazendo de forma analítica, método mais analítico, e elevado a t mais 1, você sabe que a integral de e elevado a t é ela mesma, de 1 é t, variando de 1 a -1, aí você vai substituir no lugar de t o 1, no lugar de t depois subtrai por -1, desenvolveu, deu 4,35. Então 4,34 aqui e 4,35, a diferença é bem pequena, mas dois nós em geral dão um erro muito alto. Você tem que trabalhar com mais nós. Nesse caso aí não deu. Inclusive é uma questão muito simples de fazer analiticamente, não precisa fazer cálculo numérico. Mas para mostrar aqui para você didaticamente, a gente fez essas duas questões. Tá joia? Olá, tudo bom? Falando aqui, usando o nosso ChatGPT como uma ferramenta de aprendizagem. Então, usando aqui a regra da quadratura gaussiana, que nós falamos agora há pouco no quadro. Então, ela é baseada nessa aproximação, desses pesos que aqui estão representados por ômega, vezes a função num determinado nó, que são as raízes dos polinômios de Legendre. Então, esse método também é chamado de Gauss-Legendre. Então, aqui nós temos os pesos, que em geral são tabelados, n é o número de pontos da quadratura. Então, a gente tem até um exemplo aqui para dois nós. Para dois nós temos cada um deles valendo -1 raiz de 3 e o outro 1 raiz de 3, e os pesos valendo 1. A expressão fica assim, aproximadamente. Vocês sabem que é uma integral aproximada. Então, quando é necessário transformar de -1, que é o intervalo padrão de Legendre, para outro intervalo AB, nós vamos fazer uma parametrização com essa regra aqui, ó. X é menos b sobre a sobre 2, t mais ab sobre 2. E vamos escrever a integral dessa forma, com um fator aqui, b menos a sobre 2, vezes a integral de -1 a 1, agora colocando aquela expressão anterior. Tá? E nesse caso tem um exemplo aqui, mas a gente tem um exemplo no quadro, Vou passar aqui devagar para a gente, o exemplo do quadro. Tá aqui, ó. E elevado a x mais 1, usando dois nós teríamos o que? Usar os nós valendo esses valores aqui decimais, os pesos valendo igual a 1, coloco na expressão,
somatório, basicamente vai ficar bem simplificado. A função é e elevado a x mais 1, então eu vou substituir pelo valor dos nós. Deu 1,561 e 2,781, vou somar 4,34. O resultado normal seria 4,35, ou seja, um erro aqui de 0,0084, de forma absoluta. Eu posso também pedir, esse mesmo exemplo varia de 0 a 2, para quê? Para usar aquela fórmula que a gente aprendeu agora sobre intervalo diferente de menos 1 a 1. Então, aplicando na fórmula, eu tenho que x vai ser escrito como t mais 1, e a integral então de 0 a 2 vai variar de menos 1 a 1, só que x agora é t mais 1, e no caso dx vai ser igual a dt vezes 2 sobre 2, que seria b menos a, que está expresso na fórmula. Basicamente ficou e elevado a t mais 1, essa foi a mudança. Aplicando então aqueles mesmos nós, aqueles valores de nós são os mesmos, só que aqui está representado pela letra t, e anteriormente a gente usou a letra x. E aí nós temos que substituir os valores, deu 8,366. O caso aí o valor exato é 8,389. Então 0,083 é o erro, gente. Então o valor aproximado está aí, o valor exato está aí. Então a gente utilizou aí o exemplo para dois nós com valores de menos 1 a 1 para integral e valores também de 0 a 2. Tá certo, pessoal? Até a próxima. Se inscrevam. Até mais.